Glória a Deus. Maravilhoso, gente. É isso aí. Nós estamos oficialmente encerrando a nossa série do livro de Atos. E a gente quis, não fiquem tristes que vai ser um momento de alegria e felicidade, mas a gente quis trazer esse título de Atos 29, porque a gente sabe que o livro de Atos vai até o capítulo 28. E é uma brincadeira que a gente faz, e muitas igrejas fazem, e nós fazemos, que essa história continua sendo escrita. Deus continua trabalhando. E Atos, que tem o nome de Atos dos Apóstolos, mas a gente vê que é muito mais Atos do Espírito Santo, ele continua atuando através de nós. E hoje é o culto onde nós vamos celebrar isso, onde nós vamos ver o que Deus tem feito através da sua igreja, através dos pequenos grupos, ainda participando daquilo que Deus está fazendo. E é muito interessante, a gente falou isso várias vezes na nossa série, que o livro de Atos, quando a gente lê, parece uma história fantástica, extraordinária, muito distante da nossa realidade, mas a gente vê que é um livro escrito por várias pessoas, por vários anos, e a gente consegue fazer um exercício e entender que aquilo era o início da história. E a história continua, e nós fazemos parte dessa história, nós estamos no meio dessa história. Talvez assim como o livro de Atos, a gente teve um autor que foi Lucas escrevendo, talvez a gente não tenha ninguém fazendo isso hoje, escrevendo a história da igreja, mas essa história continua, nós fazemos parte disso. E eu queria trazer uma reflexão, antes da gente passar para alguns testemunhos que nós vamos ter aqui, sobre por que para nós faz sentido, como igreja, nos reunir em pequenos grupos. Porque nós entendemos que o pequeno grupo multiplicador, o PGM, ele é um instrumento de Deus, mas por que nós fazemos isso? Por que nós decidimos, nós investimos, nós oramos, e nós queremos que os pequenos grupos sejam o coração, e de fato tem sido, dessa igreja. Muitas pessoas vão olhar para o pequeno grupo como uma estratégia de crescimento. Muitas igrejas vão adotar isso como uma estratégia de crescimento, porque eles olham através dos pequenos grupos, existe evangelismo, existem pessoas vindo, participando da igreja, porque às vezes você não pode chamar alguém para vir aqui no culto, mas você pode chamar ela para um churrasco na sua casa. E a gente olha para isso e isso é real, isso é verdade, isso não está errado. Muita gente vai olhar para o pequeno grupo e vão entender que é uma forma de cuidado, já que uma igreja grande como a nossa, os pastores não podem cuidar de todo mundo, olhar por todo mundo, orar por todo mundo. Então os pequenos grupos, eles se organizam para que a gente cuide melhor das pessoas. Isso também está certo, isso também faz parte. Ou então pode ser por uma estratégia que a gente vê em outras igrejas. Então a gente vê igrejas que são referências no Brasil, então se elas funcionam em pequenos grupos, se elas funcionam em células, nós vamos adotar isso para a gente também, e isso vai funcionar. Tudo isso é bom. Tudo isso funciona, mas eu quero falar do grande porquê de nós entendermos que o pequeno grupo é um instrumento de Deus. E talvez você que está aqui essa noite, quem participou das últimas multiplicações do Flow, eu compartilhei essa mesma palavra, e você vai ouvir talvez pela segunda e pela terceira vez, porque nós não vamos nos cansar de nos lembrar sobre isso. 1 João 2,17 diz: este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós descobrimos que existem coisas que nós fazemos que elas duram para sempre, elas ficam eternamente, e isso precisa estar alinhado com o propósito de Deus. Se as coisas que nós fazemos não estão alinhadas com o propósito de Deus, elas não permanecem. Então a gente precisa descobrir qual que é o grande propósito de Deus. Eu preciso descobrir o que Deus quer. O que Deus quer fazer para que eu entenda qual é a vontade dEle, para que eu possa executar isso na minha vida, e aquilo que eu faço, as minhas obras, as minhas ações, elas permanecem para sempre. Então nós precisamos buscar qual que é essa vontade de Deus. O que Ele deseja, o que Ele quer. Muitos vão olhar para a história e falar: a vontade de Deus é a salvação. E de fato nós precisamos ser salvos, nós pecamos, nós precisamos da salvação, mas a salvação, ela não é a rota original, ela não é o grande objetivo, ela foi uma correção que precisou ser feita. Não é que Deus foi pego de surpresa, mas Deus tinha um propósito, o pecado atrapalhou isso, e Ele falou: agora eu vou enviar meu filho para que ele morra, para que a gente consiga restaurar de novo o meu propósito original, o meu plano original. Então quando a gente vê em Efésios 1,4 diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos, sem culpa diante dEle. Então nós vemos que Deus tinha um grande propósito, que Ele precisava resgatar o homem para continuar cumprindo esse grande propósito. É como se o meu objetivo fosse ir no shopping.
Então eu preciso sair de casa, eu visto uma roupa e eu vou em direção ao shopping. E aí no meio do caminho eu estou andando pela calçada, passa um carro na lama e suja a minha camisa toda. E aí eu preciso voltar para casa e trocar minha camisa e ficar limpo de novo para que eu possa ir em direção ao shopping. O shopping era o meu grande objetivo final. Aquela questão de trocar a camiseta é como se fosse salvação. Eu preciso ser salvo para continuar cumprindo o grande propósito de Deus, o plano eterno de Deus. Mas para a gente descobrir qual que é o plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus, a gente precisa descobrir o que existia antes de tudo. O que existia antes da criação, o que existia antes de tudo ser feito. Porque se o plano é eterno, ele precisa estar conectado com algo que é eterno. E a gente sabe que a única coisa que é eterna é o próprio Deus. Então, antes de todas as coisas, o que existia era Deus. Deus não foi criado, Deus não nasceu. Deus sempre existiu. E Ele existia antes de toda a criação. Então, para a gente entender o que Deus quer, qual que é a vontade de Deus, nós precisamos primeiro olhar para Deus, para o que é eterno. E o que existia antes da fundação do mundo, além de Deus? O que existia era uma comunidade. Hoje a gente chama isso por trindade. Nós temos a trindade. Não são 3 deuses, mas é um Deus só. Mas de alguma forma é um Deus que vive uma pluralidade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E a palavra vai nos dizer que Deus, Ele não só tem amor, mas Ele é o próprio amor. Ele é o próprio amor porque Deus em si, Ele é uma comunidade que transborda amor. Ele conseguia viver junto e unido, sendo um Deus, mas ao mesmo tempo um Deus plural. Como que a gente explica isso? A resposta para você é: não sei. Eu não sei. Eu sei que de alguma forma Deus nos comunica que antes de tudo existir, antes de todas as coisas serem criadas, existia um amor que transbordava, e esse era o próprio Deus, que conseguia viver em comunidade, em unidade absoluta. E aí, nós olhamos para isso, e aí depois nós vemos Deus criando todas as coisas, e nós vemos Gênesis 1:26, onde Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus, Ele chegou para criar o homem, e Ele pegou aquilo que Ele tinha e depositou sobre o homem, sobre a criação, sobre a humanidade. Então Deus derramou a imagem dele sobre cada um de nós quando Ele nos criou. E adivinha o que Ele colocou em nós? Essa necessidade de viver em comunidade. Por quê? Porque Ele é assim. Ele é um Deus plural. Ele é um Deus que vive como o único Deus, mas ao mesmo tempo como esse ser comunitário. Então quando Ele cria o homem e a mulher, quando Ele cria a humanidade, Ele deposita isso sobre nós para que a gente vivesse da mesma forma que Ele vive. Quando nós falamos que nós somos imagem de Deus e refletimos a expressão de quem Deus é, nós estamos falando sobre necessitar das coisas que Deus colocou em nós, que nós precisamos, e uma delas é viver em comunidade. Se você pega um saco e coloca um monte de pedaço de corpo nesse saco, um braço, uma perna, isso é um corpo? Não, é um saco com um monte de membro ali. Quando nós falamos sobre um membro que está desconectado do corpo, o que acontece? Ele primeiro esfria, porque não tem mais sangue circulando nele, ele endurece e depois ele começa a apodrecer. Quando eu e você nos desconectamos do corpo, é isso que começa a acontecer com a gente. A gente começa a esfriar primeiro, porque a gente começa a deixar de ir nos pequenos grupos, de ir no culto. Depois a gente começa a endurecer o nosso coração, a gente já não ouve mais as palavras, a gente já não sente mais a Deus. E depois, literalmente, a gente começa a apodrecer. A gente começa a ficar podre. Morte começa a alcançar o nosso coração, os pecados começam a alcançar o nosso coração. Então, desconectar da vida espiritual, que é a comunidade, que é os pequenos grupos, é iniciar um caminho de morte espiritual na nossa vida. Por quê? Porque eu e você fomos criados à imagem de Deus, nós precisamos disso, é uma questão de sobrevivência, de necessidade. Quando a gente olha sobre ser a imagem de Deus, e nós somos a imagem de Deus, a gente é até um certo ponto. A gente não consegue ser a completude do que é a imagem de Deus enquanto a gente não vive em comunidade. Por quê? Porque Deus é um Deus comunitário. Deus é esse Deus plural. Então, eu consigo viver sozinho e expressar a imagem de Deus só até um certo ponto. Eu consigo expressar a imagem de Deus na sua totalidade quando eu estou caminhando junto com o corpo, unido com as pessoas. Porque aí nós conseguimos expressar as nossas diferenças, mas caminhando juntos, em unidade. Então, quando nós falamos sobre ser criados à imagem de Deus, nós estamos falando que é uma necessidade fundamental da nossa vida, andar com outras pessoas. Quando a gente vê Jesus orando primeiro ele ora pelos discípulos, depois ele ora por cada um de nós, lá em João 17:21, e ele diz o seguinte: que sejamos todos um, como nós somos um.
Jesus ele está orando por cada um de nós. Ele ora assim, para aqueles que ainda vão crer em mim, eu quero orar por eles agora. E o meu pedido, Pai, é que eles sejam um. Jesus ele poderia orar por qualquer coisa, ele poderia orar por cura, por poder, ele poderia orar que a gente fosse mais santo, e nada disso é errado, mas Jesus escolhe uma coisa, e ele escolhe orar por unidade. Ele decide, porque Jesus sabia que a maior expressão de quem Deus é quando a igreja, quando o corpo caminha junto e vive em unidade. Isso é tão assim, poderoso, porque quando a gente olha para o diabo, para o inimigo, o que ele mais tenta fazer é destruir a unidade. É destruir esse conjunto, essa pluralidade, é causar divisão no nosso meio. O tempo todo nós estamos lutando com várias coisas. Nós lutamos contra o pecado, contra a fofoca, contra a maledicência, mas tudo isso está sendo tramado pelo diabo para acabar com a unidade, porque ele sabe que a maior expressão de que nós podemos ser de quem Deus é quando a igreja caminha junto, é quando a igreja está unida, caminhando em unidade. Quando a gente olha para Coríntios, que era uma igreja muito complicada, Paulo ele está mandando cartas para essa igreja, porque era uma igreja que tinha todo tipo de problema. Nós vemos Paulo iniciando a primeira carta, pedindo por unidade. Ele diz assim, falem a mesma coisa, tenham o mesmo parecer, lá no capítulo 1, no versículo 10. Porque Paulo sabia que não importa qual eram os problemas, isso poderia ser solucionado, se a igreja inicialmente entendesse o poder da unidade que ela caminhava. E existe uma ilustração, e provavelmente você já ouviu, com certeza o pessoal do Livres já ouviu, porque o que eu estou pregando aqui é a primeira aula que vocês têm no curso de liderança multiplicadora, Emaús. O pessoal dos PGMs do Flow que multiplicaram já ouviram essa história, e nós vamos continuar repetindo essa história, porque a gente aprende sobre isso. Existem 3 homens em uma construção, e a pessoa estava caminhando por uma construção, ele encontra esse primeiro homem e pergunta, o que você está fazendo? O homem diz, eu estou colocando tijolo em cima de tijolo. E aí ele anda mais um pouco, esse homem encontra um terceiro homem trabalhando nessa construção, e aí pergunta, o que você está fazendo? Ele fala, eu estou construindo um muro. E aí ele anda mais um pouco, encontra um terceiro homem, pergunta, o que você está fazendo? Ele diz, eu estou construindo um palácio para um rei. Os 3 estavam fazendo exatamente a mesma coisa, mas cada um tinha uma perspectiva completamente diferente. Um achou que estava só botando tijolo sobre tijolo, o outro já tinha uma visão um pouco maior, não, estou construindo um muro, mas o outro entendeu que apesar de ele estar fazendo algo simples, colocando tijolo sobre tijolo, ele estava construindo um palácio de um grande rei. Quando nós olhamos para o PGM, qual que é a visão que você tem? Você está indo só encontrar os seus amigos, você está indo só para um estudo bíblico? Ou você está participando do propósito eterno de Deus? Porque o plano eterno de Deus, o propósito eterno de Deus é uma vida em comunhão. Quando eu e você pecamos, nós destruímos a comunhão com as pessoas à nossa volta e com o próprio Deus. Mas quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, Ele restaurou essa comunhão novamente para que a gente pudesse viver unido, porque esse sempre foi o propósito eterno de Deus. Isso existia antes do mundo existir, Deus vivendo em unidade, na Trindade. E a primeira coisa que Ele coloca na imagem de Deus é entendendo que o homem expressaria a imagem dele vivendo nessa unidade. 1 Pedro 2,5 diz, vós também como pedra vivas sois edificados. Imagina que nós temos uma pilha de tijolos aqui, e aí você passa e pega um tijolo e vai para casa, por alguma razão que eu não faço ideia, mas você pegou um tijolo da pilha ali, é fácil, pegar um tijolo da pilha é muito fácil. Agora imagina que alguém quer pegar um tijolo dessa parede, ele pega uma marreta, primeiro ele quebra a tinta, a massa, depois ele vê o tijolo e ele começa a tentar quebrar o tijolo e arrancar ele da parede, mas ele tem que tirar o cimento. Então vocês percebem que é muito mais difícil arrancar um tijolo que está numa edificação? Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós somos essas pessoas que pulam de igreja em igreja, de PGM em PGM, a gente não se fixa em algum lugar, a gente não faz parte do corpo, a gente não é uma pedra viva que está construindo uma edificação para o rei, a gente é como esse tijolo jogado no canto que qualquer um pode passar e pegar, a gente é levado facilmente. Então, quando nós falamos sobre pequenos grupos, não é só uma estratégia de crescimento, não é só uma estratégia de cuidado, não é só uma estratégia que funciona nas outras igrejas, nós estamos participando do plano eterno de Deus. Nós estamos vivendo em unidade, participando daquilo que Deus sempre desejou que a gente vivesse, colocando a imagem dele em nós. Quando eu me reúno no meu pequeno grupo, aquele momento eu estou expressando quem Deus é.
a unidade que nós somos. Então, quando eu vou para um PGM e toco um violão, eu estou botando mais um tijolo nesse palácio. Eu posso achar que eu estou só botando um tijolo em cima de tijolo, só construindo um muro. Mas quando eu vou para um pequeno grupo e organizo ali a recepção, ou lidero mesmo a reunião, ou compartilho a palavra, eu não estou botando só mais um tijolo em cima de tijolo, ou construindo uma parede, eu estou construindo um palácio, para que Deus habite ali naquele lugar, para que Deus more ali naquele lugar, para que a imagem dele seja expressada ali onde nós estamos. Efésios 2:22 diz: vocês estão sendo edificados para se tornarem moradas de Deus. É claro que essa casa não é física, mas ela é espiritual. Então por que nós nos reunimos como um pequeno grupo aqui? Porque nós estamos vendo o plano eterno de Deus, aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sempre sonhou. Não é uma brincadeira, não é simplesmente uma organização para que a gente seja mais organizados como igreja, mas é para expressar a imagem de Deus, porque é impossível a gente expressar a imagem de Deus sozinhos. Só através dos pequenos grupos, quando nós nos encontramos e nos reunimos e colocamos mais um tijolo nessa grande construção para Deus. Amém? E nós queremos agora compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus tem feito. Esse grande culto que nós estamos fazendo, esse culto diferente, especial, ele é para celebrar o que Deus está fazendo através dos pequenos grupos. Os pequenos grupos do Flow multiplicaram, eu perdi as contas nesses primeiros 6 meses, os pequenos grupos do Livres também multiplicaram várias e várias vezes. E eu queria que a gente tivesse esse momento, depois nós vamos ter isso com Livres também, para a gente poder compartilhar através de algumas pessoas que vão testemunhar aquilo que Deus está fazendo. E eu queria chamar aqui na frente o Mateus, do PGM 291, o João Vicente também, do PGM 291, o Guilherme Almeida, do 360, o Felipe Baixinho, do 99, cadê ele? E a Bibi, do PGM 123. Chega aí, gente. Eu queria que vocês compartilhassem aquilo que a gente já combinou, sério. Mas como que a igreja, como os pequenos grupos estão sendo esse instrumento de Deus, estão cumprindo Atos 29 na vida de vocês, como que isso tem impactado a vida de vocês. Eu vou passar o microfone para vocês, vocês podem passar para o lado e compartilhar um pouquinho. Se apresenta. Boa noite, igreja. Eu sou o Felipe, sou do PGM 99, que é do Glauber, que está lá atrás. Eu sou da igreja faz bastante tempo. E uma época eu frequentava muito a igreja, porém não participava de nenhum PGM. E, assim, isso foi por um longo tempo. Acho que eu tinha um pouco de trauma, talvez, da infância, de algumas coisas que passaram. E um dia o Guilherme era CAC, eu não sei onde o Gui está agora, está lá, enfim. Ele me convidou e aí eu aceitei o convite, eu fui no GGM e isso mudou muito a minha vida, porque eu conheci pessoas que realmente me acolheram de verdade. Eu me senti muito acolhido mesmo, foi algo maravilhoso. Fiz amizades que realmente me edificaram na presença do Senhor. E depois que eu entrei, depois que eu fui muito bem recebido, fiquei muito feliz, eu continuei aí no PGM. E eu vejo assim, a mudança que isso fez na minha vida. O PGM é um local que a gente vai para conversar, para se encontrar semanalmente, mas principalmente a gente vai para ter não apenas amigos, mas irmãos também na fé. Então a gente procura compartilhar dos nossos problemas, conversar. Muitas vezes um irmão já passou por um problema que você está passando e você não sabe como resolver isso perante a Deus, perante os desafios normais do dia. E essa pessoa te ajuda, e você também ajuda a outra pessoa que precisa. Muitas vezes tem um irmão que ele talvez não tenha tanto conhecimento da Bíblia, ou tenha dúvidas e acaba compartilhando essas dúvidas. E você que já passou, já entende, consegue explicar para ele que Deus é maravilhoso, que Ele ama a gente e que a paz dele é maravilhosa e que tudo que a gente precisa fazer é entregar a nossa vida para Ele. E todas as coisas, apesar dos problemas, apesar das aflições, nós seremos mais fortes e conseguiremos superar isso. Então, assim, eu vejo que a importância maior hoje, se você não está num PGM, procure um PGM. Procure alguém do Flow, se você tiver uma idade acima de 18. Se tiver menos de 18, procure alguém do Livres. E não tenha medo. Assim, você deve procurar. Vai ser algo muito bom, muito saudável. Vai ser de crescimento espiritual. É muito importante ler, acompanhar e viver em comunhão com os irmãos da igreja.
e ter amigos, porque você vai vir no culto e sua vida não vai ser simplesmente vir ao culto e ir embora para casa e acabou. Não, você vai ter gente para compartilhar, vai poder sair às vezes para conversar, todas essas coisas que muitas vezes a gente precisa também. Esse é um pouco do meu testemunho aqui dentro da igreja, dentro do PGM. Eu amo vocês, PGM 99, e é isso. Obrigado, gente. Boa noite, gente. Me chamo Matheus, sou do PGM 291. Então, eu cheguei aqui pouco mais de um ano e antes de mais nada, eu cresci na igreja, filho de pastor, mas depois que meu pai faleceu em 2021, eu tenho aquela fase assim que você acaba se afastando, né? Se afasta de tudo e começa a procurar resposta no mundo. E com isso, no início de 2024, uma pessoa me convidou para vir na primeira aqui. Bom, como eu estava um pouco afastado, né, eu tinha criado um certo bloqueio. Eu cheguei aqui julgando a igreja toda, primeiro. Julgando a parede, julgando os membros, julgando o pastor, julgando tudo. Por quê? Porque eu pensava assim, como é que pode uma igreja de tantos membros existir uma comunhão? Como é que pode um pastor conseguir lidar com tantos membros dentro da igreja com esse número? E mesmo assim, com isso tudo, com esse julgamento que eu criei, eu continuei vindo. Eu vinha no culto de domingo, às 19, vinha sozinho, sentava ali escondido, chegava, não conversava com ninguém, ia embora do mesmo jeito. E nisso foi uns 3, 4 meses, né? Até que eu tive contato com o pastor Vinícius e ele me direcionou para o Flow. E a partir dali que eu comecei a frequentar o PGM 101, da Maria e do Vini, e a partir dali meu orgulho foi sendo quebrado, todo aquele julgamento que existia também foi sendo quebrado, porque eu comecei a entender qual que era o propósito daquilo. E como é que, através de um PGM, a nossa vida pode ser transformada, a gente pode criar vínculo, fazer amizades, viver em comunidade, se ajudar, e também, até mesmo, buscar mais a palavra, ter intimidade com Deus. Então, a partir de um pequeno grupo, eu posso dizer que a minha vida tomou outra proporção, porque eu verdadeiramente tive um encontro com Deus, eu aceitei o meu chamado, e assim, pela graça de Deus, hoje eu estou auxiliando a Duda no PGM 291, depois de tudo isso, e amém, glória a Deus por tudo isso. Boa noite, gente, sou o João, boa noite. Eu sou fruto do PGM 101, que multiplicou, ele é meu líder, PGM 291 atualmente. E a minha história começou bem lá atrás, com um certo preconceito com igreja, porque por questões de experiências frustradas, chegava na igreja, não era exatamente assim, não era bem aceito e tal. E um dia, eu andando pela rua da casa da Duda, encontrei com ela e aí reencontrei, na verdade, que eu tinha estudado com ela no primeiro aninho, segundo, não lembro. Aí ela, começamos a amizade e tal, ela me chamou para o aniversário dela. Chegando lá estava o Luan, que muita gente conhece, quase todo mundo, que é um prefeito. E ele me chamou para vir à igreja, no PGM e tal. Acho que primeiro eu fui no PGM e lá eu me senti totalmente acolhido. Foi uma experiência totalmente diferente para mim, né, do que eu tinha um certo preconceito ali. E no outro dia já era o culto, se eu não me engano, eu já vim, né? E foi totalmente diferente. Cheguei aqui, todo mundo me cumprimentou, todo mundo que eu tinha conhecido no dia anterior, todo mundo me abraçou, falou, e aí, cara, tudo bom que você veio e tal. E isso foi de extrema importância eu ter ido no PGM primeiro, porque eu já perdi aquele trauma, aquele medo de chegar lá, vai ser frustração de novo, como sempre e tal. E estou desde já 1 ano e pouquinho já vindo. Me sinto... quando eu não consigo vir ao culto, eu me sinto que está faltando alguma coisa no meu dia. E é isso, essa é a minha história.
Esqueci de um pequeno detalhe, fui batizado há 2 semanas? Não, 1 mês, 1 mês, 1 mês. E é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, meu nome é Guilherme, eu sou do PGM 360, do Caio e da Rebeca. Bom, eu frequento aqui na igreja, eu acho que desde o final de 2023, se eu não me engano. E eu comecei aí nos PGMs a partir de 2024, graças ao Luiz Miguel, que tá aqui, e ao Gui Aracaki também. E assim, eu tinha uma vida bastante conturbada, eu era bastante ansioso, bastante recluso, tinha dificuldade muito grande de fazer amizades e, enfim, eu era bastante sozinho. E eu estava com a fé bastante abalada, eu tinha passado bastante tempo afastado da igreja também. E quando eu comecei a frequentar aqui, eu fiquei realmente surpreso pelo acolhimento das pessoas. Eu nunca tinha sentido, nunca tinha experienciado, nunca tinha vivido uma vida de fé como essa. E o acolhimento das pessoas, né, dessas que eu citei, de tantas outras que, se eu ficar citando, vou demorar o dia inteiro, me fizeram perceber a vida de fé, ter o meu relacionamento com Deus e enxergar isso de uma forma diferente, né? Eu percebi que eu não precisava fazer as coisas mais sozinho, eu percebi que eu não conseguia levar minha vida mais sozinho e que, principalmente no PGM, eu tinha pessoas que estavam procurando a mesma coisa que eu, os mesmos objetivos que eu, e ali eu criei e estabeleci amizades que eu levo até hoje e sou muito feliz, muito grato mesmo, né? E diversas vezes eu fui impactado por isso. Então a vocês que não estão no PGM ou que são visitantes, eu recomendo muito, muito mesmo vocês entrarem no PGM, porque é uma das experiências mais transformadoras da vida de vocês. É isso. Oi, gente. Meu nome é Gabriela e eu vim do PGM 123. Não faz muito tempo que eu estou na PIB, faz quase 1 ano, eu acho, não sei. E antes de eu vir para cá, eu estava muito machucada, assim, com igreja, com pessoas. Eu sou cristã já faz muito tempo e eu nunca me afastei de Deus, mas eu não conseguia pensar que algum dia eu me sentiria confortável, bem, numa igreja de novo, ou que eu me sentiria bem sendo vulnerável com outras pessoas, realmente. E, enfim, né? Mas aí chegou uma hora que eu falei, eu preciso parar de acreditar na maior mentira, que eu estou melhor sozinha, né? Então eu decidi ir me abrindo aos poucos para conhecer novas igrejas e tudo mais. E aí a minha amiga, a Mari Portugal, que não pôde estar aqui hoje, mas ela começou um estudo bíblico com algumas amigas nossas e foi virando um PGM, né? E aí eu lembro que quando ela chegava para mim e falava, já vai se preparando para um dia você, sei lá, se tornar líder, alguma coisa assim, eu ficava, meu Deus, nem fala disso comigo, porque tudo que eu queria era vir, ficar escondida lá no final da igreja, não participar de nada e, assim, era o jeito que eu me sentia, né? Machucada, ferida. E foi através de pessoas e através de PGM, de uma igreja muito saudável, cheia da presença de Deus mesmo, e de amor, que dia após dia, todas as barreiras que eu tinha criado em mim, elas foram se destruindo, assim, né? E aos poucos eu fui deixando pessoas entrarem, pessoas que realmente são pessoas que buscam a Deus também, e uma liderança, os pastores, a palavra e tudo mais. E quando eu vi, hoje, graças a Deus, eu posso ter o privilégio de estar aqui e eu me sinto curada, eu me sinto sarada. Inclusive, algo que eu não conseguia, de verdade, eu não conseguia imaginar, eu, liderando de novo um PGM, igual eu já fiz alguns anos atrás, e já está chegando esse momento, na próxima multiplicação, e eu sei que isso é
um milagre de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida. Sim. E uma coisa que eu me questionava muito quando eu estava assim no processo de conhecer novas igrejas e falar, eu congrego aqui ou não, eu faço parte desse PGM ou não, aquelas perguntas, né? Deus, é da sua vontade, né? Mas eu acho que a gente se perde muito em questionar, sendo que a única coisa que a gente realmente deve se perguntar é: esse lugar ou essas pessoas, esse relacionamento, ele está me levando para perto de Deus ou para longe de Deus? E a resposta é tudo que a gente precisa, né? Então eu entendia que esse era o lugar onde Deus queria que eu estivesse, e realmente Deus tem feito grandes coisas, como eu disse. Eu sempre recebia aquela palavra de que Deus estava fazendo algo novo e que Ele abriria, né, um caminho onde não tinha um caminho, fontes no deserto. Eu achava que era alguma coisa no meu exterior, mas hoje eu consigo ver que Deus estava fazendo dentro de mim para que eu pudesse realmente servir Ele de forma que agrade Ele, né? Antes, para mim, era um pavor servir. E hoje, para mim, é uma maior honra e com amor no coração. Eu tenho desejo de servir. E isso é graças a pessoas, graças a eu me abrir para um PGM. Não é um PGM, né, gente? A gente está se abrindo para pessoas, para vidas que amam a Deus, para pastores que realmente eu admiro muito, muito, muito. A Mário Bittem, nossa, foram uma das pessoas assim que, de verdade, tipo, mesmo que eu não tenha muito contato, até me constrange, assim, porque eu não conhecia eles e eles foram num PGM lá que teve lá em casa logo no começo. Nunca tinha falado com eles, mas eu olhei para eles, eu e minha irmã, a Bela, e a gente falou, nossa, eu senti a mansidão e a humildade de Jesus neles, sem eles fazerem nada. Então, assim, é só honrando a vida de vocês, que às vezes vocês, só por serem quem vocês são e terem o lugar onde vocês estão, vocês têm um impacto muito grande nas nossas vidas, assim, então glória a Deus pela vida de vocês. E para finalizar, é só uma reflexão que eu não lembro aonde eu escutei, se foi aqui na igreja, numa pregação, mas ficou comigo e eu vivo e vejo isso, que é a passagem do paralítico lá em Marcos, que fala que, né, era um paralítico, ele não conseguia andar, mas os amigos dele levaram ele até onde Jesus estava. Não só isso, estava difícil acessar Jesus, e eles fizeram um buraco no teto para levar esse paralítico até Jesus, e por causa da fé dos amigos, ele foi curado. Então, assim, tem momentos na vida onde a gente está perdido, ou às vezes a gente está sem força, ou às vezes a gente realmente se sente como aquele paralítico, imóvel. E nesses dias onde a gente está assim, as pessoas que estão ao nosso redor é que vão determinar para onde a gente vai. Elas vão levar a gente para algum lugar. Então, é uma pergunta, né? As pessoas que estão ao seu redor, para onde elas te levariam se você tivesse hoje como aquele paralítico que não tivesse força, não pudesse andar? Então, escolha as pessoas certas. Se você está hoje como eu estava, meio machucada, meio desconfiada, achando que assim, talvez para mim não tenha mais jeito, o meu jeito é ficar aqui escondida, saiba que Deus faz nova todas as coisas e dá uma chance, ache pessoas, dê chance a elas. E eu te falo que se você está aqui hoje, Deus tem um plano e um propósito na sua vida, e essa é uma igreja de muito amor que você pode se abrir e dar uma nova chance. Amém, gente. Isso aqui é Atos 29 acontecendo, né? O João estava andando na rua, encontrou... Qual a chance? Se encontrou a Duda no meio da rua, te convidou para o PGM. Atos acontece nos dias comuns, gente. Hoje é um dia extraordinário, um dia de festa. Talvez era o dia que Lucas estaria escrevendo. Mas 1 ano, 2 anos dessas pessoas sendo encontradas, sendo encorajadas a participar daquilo que Deus está fazendo através de nós. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Pode ir lá. E eu queria agora, nesse momento, convidar todos os líderes do Flow, supervisores do Flow aqui para cima, líderes de treinamento também, líderes de missões também, ali sim, todo mundo aqui para frente, pode vir, rapidinho, galera, que a gente vai ter um momento de oração, mas antes tem uma parte muito, muito importante, antes da gente orar junto, mas pode vir todo mundo, ali sim, líder de treinamento, líderes. Vem, galera, rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos. Vamos, Bia. Vem, vem, vem.
Antes da gente ter um momento de oração e eu passar a palavra para o Gui, que a gente vai ouvir uma reflexão e também os testemunhos do Livres, eu queria falar com o Gui Aracá, que está aqui. O Gui, gente, é um líder excelente de pequenos grupos, líder maravilhoso, multiplicou 3, 4, 10. E nós estamos nos despedindo do Gui. Nós estamos nos despedindo do Gui. Porque agora ele vai virar supervisor, gente. Então, eu queria orar pela vida dele. A supervisão do Luiz e da Gabi está multiplicando e o Gui está assumindo agora como supervisor. E eu queria orar pela vida dele, eu queria chamar o Luiz e a Gabi aqui na frente e eu queria pedir para o Luiz orar pela vida dele, por esse momento. Que responsa, hein, gente? Então, vou pedir para vocês abaixarem suas cabeças. Lembra que a gente está orando aqui, é a continuação do livro de Atos. A gente está orando pelo evangelho que está sendo proclamado. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por essa igreja, obrigado pelos corações que construíram ela. Obrigado não só pela estrutura, Senhor, mas Jesus, pela comunhão que o Seu Espírito Santo gera em nós. E que nesse momento, nessa celebração, que de todas as coisas bonitas e grandes que o Senhor tem desenvolvido através dos jovens da Primeira Batista, que a gente possa sempre pensar nos perdidos, que a gente possa pensar naqueles que estão lá fora, que precisam da Tua salvação, precisam da Tua palavra. E hoje é uma celebração de que o Seu reino está expandindo, sim, Senhor Jesus. E que aqui na minha frente há um homem que eu conheço não só de dentro da igreja, mas também na própria casa, Senhor Jesus, e eu posso testemunhar do testemunho dele. Senhor Jesus, que é um homem íntegro, então, Senhor, por favor, derrame suas bênçãos sobre ele, derrame suas bênçãos grandemente sobre esse homem, porque ele já cumpriu muito bem o papel como líder, amando as pessoas, servindo as pessoas, mas que ele alcançará muitas pessoas também como supervisor nesse momento. Derrame suas bênçãos, que o coração dele possa ser ainda mais quebrantado, um coração de carne, que ele possa chorar pelos perdidos, que ele possa se importar e servir, Senhor Jesus. Senhor Deus, que eu possa ser um pouquinho mais parecido com esse cara, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado. E que no dia de hoje, que seja um marco de uma nova supervisão, mas que daqui venham muitas outras. Que sejam vidas conquistadas para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Quero chamar a G para vir aqui, minha esposa, pedir que todos fiquem em pé. A gente vai orar agora pela Rede Flow, a rede de jovens da nossa igreja, orar agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na vida de vocês e através de vocês, e orar também já agradecendo tudo que Ele ainda vai fazer, porque Ele continua. A nossa oração hoje foi: Deus, Ele continua a se mover, e Ele vai fluir através de vocês ainda mais. Se você puder do seu lugar, estenda suas mãos, orando pela liderança. A gente sabe que não é fácil liderar, mas vocês têm feito um trabalho incrível. Pai, nós queremos, nesse momento, agradecer ao Senhor. Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, tudo que o Senhor tem feito no nosso meio e tudo que o Senhor tem feito nos jovens da nossa igreja, Pai. Muitas vezes nós olhamos para trás, olhamos a trajetória, como chegamos até aqui e vemos o que o Senhor tem restaurado, e a gente brinca, faz piadinhas com nomes, mas o que nós vimos durante esses anos foram rios de águas vivas correndo através de vidas, pessoas que decidiram abrir o seu coração para aquilo que o Senhor queria fazer nos jovens da Primeira Batista. Isso começou com Felipe, com Mari, mas essas águas foram fluindo, foram alcançando outras pessoas, e hoje nós estamos aqui nos deparando com o resultado daquilo que o Senhor tem feito na vida deles, Pai. Muito obrigado pelo Flow, obrigado pelos jovens da Primeira Igreja Batista,
Obrigado por cada líder em treinamento, cada L-Sim que se compromete semana após semana em cuidar de vidas, em abençoar pessoas, em abrir mão às vezes de um tempo para si, em prol de preparar a reunião, de demonstrar amor e carinho por novas pessoas. E Pai, a nossa oração é que o Senhor continue a encorajá-los, que o Senhor continue a derramar força sobre a vida deles, que o Teu Espírito Santo continue a agir sobrenaturalmente sobre a vida de cada um, para que nós possamos fazer mais desses cultos, ouvindo mais testemunhos, mais vidas sendo alcançadas, mais pessoas tendo encontros verdadeiros com Jesus, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vocês todos podem sair. Obrigado.